Muito bem. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Desculpem o atraso, tivemos problemas técnicos. A nossa ideia era ter esta imagem bipartida em dois lugares diferentes, a Rose num lugar e eu no outro. Estávamos usando um programa, mas acabou dando erro e não conseguimos depois fazer, né? E não conseguimos conectar, então nós vamos fazer a live juntos novamente. E no futuro, se fizermos mais live, vamos tentar resolver essa questão mais técnica. Tá, boa noite? Boa noite, tudo bom, gente? Obrigada por compartilhar o domingo conosco Eu e sejam bem-vindos. pergunto se o som está tudo bem com vocês, estão ouvindo direitinho? Nos deem um retorno, por favor, para ver quem é que está ao vivo, quem são as pessoas que estão. Vamos lá, vamos ver. Não estou vendo ainda, não estou vendo ainda ninguém aqui. Vamos ver. Enfim, deixa eu ver. Quantas pessoas estão? Aqui. Noite, tudo bom, gente? Bom, estou tentando me adaptar também a esse novo Facebook, né? Que mudou. Também Sim, a Maria Luísa. a Maria Luísa está nos ouvindo. Obrigada pelo retorno, Maria. Obrigado, Maria. Não sei quantas pessoas estão ao vivo 10 ainda. aqui. 10 pessoas ao vivo. Então tá. Então vamos tocar a barca, né? Que, que temos bastante trabalho pela frente. Bom, a proposta da semana passada, a Rose está se escondendo, vocês viram, está só na metade a Rose. Chega mais perto, Rose. Senão fica difícil. Agora sim. Não, mas eu sou Que só eu, para apoio. não, eu sou feio, ela que é bonita, então que melhor que apareça ela, que Só para ela apoio. apareça na live, não eu, né? Eu estou aqui em primeira plana, ela está em segunda plana, olhando os números. A Mas Fernanda também está ao vivo com a gente. Obrigada pelo retorno do som, Fernanda. obrigado, Fernanda. A Flavinha também, a minha querida enfermeira Flávia. A minha irmã também está na live, mas a minha irmã não vale. Irmã é irmã, né? Não vale. Chelita, Tchelita. olá, como estás? Olha, Tchelita. A Maria Luísa também, já tínhamos dito, também está ok. Se o áudio está bem, se a imagem está boa, Vamos começar. é o fundamental porque a gente precisa começar. Lembra que a semana passada a gente fez uma live, né? Teve um sucesso muito grande aí, chegamos a ter mais de 100 pessoas conectadas instantaneamente na live, foram algumas centenas de pessoas que entraram depois também, então tivemos Um aí feedback muito bom. um feedback bom. E muitas perguntas também, né? E a intenção é justamente isso, né? Que a gente possa fazer. O Flavinho Corso, meu vice-prefeito, agora o compromisso é muito maior nosso, no sentido de dar as informações e de fazer esse bate-papo com vocês. A ideia é que a gente tenha um bate-papo, na verdade, né? Não somos donos da verdade, apenas somos investigadores da verdade e isso nos coloca, evidentemente, na obrigação de passar informações corretas. Temos os nossos pensamentos, as nossas opiniões, que vamos compartilhar com vocês e que não estas opiniões e esses pensamentos, evidentemente, não são os únicos. Podem existir outros pensamentos e por isso que é a importância da gente trocar informações neste momento que estamos todo mundo em quarentena, em isolamento, uns mais que outros, né? No nosso caso, estamos trabalhando na linha de frente na guerra biológica, porque somos da área da saúde,
mas muita gente está se preservando em casa, e uma forma da gente conversar, já que não podemos fazê-lo pessoalmente, é via live. Então, a forma que vocês têm de conversar é aqui, né, fazendo mandando as mensagens, fazendo as perguntas. Na live anterior de domingo passado, a gente respondeu uma série de perguntas. Muito importante que vocês façam as perguntas. Estamos vivendo um período muito difícil no Brasil, que não é só o problema da pandemia. Adriana também Gonçalves, Edgar Belisário também nos manda um abraço. Não é somente o problema da pandemia, mas também as questões políticas envolvidas, as questões econômicas envolvidas. Neste processo, tivemos esta semana essa situação muito difícil da saída do ex-ministro Moro, uma instabilidade no governo que pode se transformar amanhã ou depois, ou daqui a pouco, numa instabilidade institucional. Ontem ele esteve 8 horas fazendo um depoimento na Polícia Federal de Curitiba. Isso, tomara que não abala as estruturas da República, é tudo que a gente deseja. Mas aqui nós estamos para conversar um pouco sobre a questão do coronavírus. Vamos atualizar os números do coronavírus, né? E a partir desta atualização dos números, a gente vai iniciar, então, a conversar um pouco sobre a situação. O Flavinho já nos deixa uma pergunta que nós vamos responder, mas primeiro eu vou dar privilégio à questão das informações atualizadas sobre a questão do coronavírus na região, no Brasil e no mundo. Então, a Rose vai nos ajudar no sentido de nos apoiar na questão das informações. Passou o domingo inteiro trabalhando, buscando informações, não deixei ela descansar domingo. Então, agora às 6h10, o Ministério da Saúde liberou novos números, né? No Brasil, nós estamos com mais de 100 mil casos, para ser mais específica, 101.147 casos confirmados, mais de 40 mil casos já recuperados, é uma ótima notícia, né? Mortes, já ultrapassamos 7 mil casos, 7.025 mortes, 275 mortes nas últimas 24 horas. No domingo os especialistas estavam comentando que no domingo as mortes costumam ser menores, em função de ser domingo, e que amanhã os números que não foram registrados hoje tendem a subir esse indicador, né? Aqui no litoral nós temos 2 mortes, no estado 3 mortes, no estado 67 óbitos, a região da Serra tem bastante casos, é o segundo lugar. Os nossos leitos de UTI na nossa região macro, que nós fazemos parte da região metropolitana, já está em 70% de lotação. E um número bastante assim que me chamou a atenção com relação aos óbitos. Em 15 de março nós tínhamos 25 registros de óbitos no país. E hoje nós estamos com 7 mil casos de óbitos, né? 1.600 ainda sendo investigados. Eu anotei o site do Governo 360, importante, que ali também tem bastante dados e bastante informações mais técnicas para a gente, para ficar como dica. Como dica também, as informações a gente pode encontrar no site do Ministério da Saúde, tá? Na Secretaria Estadual da Saúde, vocês entram cesrs.gov.br, lá tem um ícone coronavírus, vocês podem encontrar lá as informações atualizadas. Tem alguns sites, por exemplo, o UOL, Terra, tem um site Poder 360, que também traz a atualização dos dados. Vivemos, como eu disse, uma situação muito difícil, os números não são bons, os números são ruins, nos colocam
colocam o Brasil como a terceira ou quarto país com mais casos de coronavírus no mundo, inclusive nós, em termos de morte, nós já ultrapassamos China. Muita tristeza nos dá isso. E falando em mortes, hoje nós temos mais de 6 mil mortes no Brasil. Estamos chegando, acho que já deu 7 mil, né? 7.025 mortes. Só para vocês terem uma ideia, é importante isso, né? Nos primeiros, as primeiras 1.000 mortes ocorreram em 24 dias a partir do dia 15 de março. 1.000 mortes. As primeiras 1.000 mortes no Brasil ocorreram em 24 dias. 24, 25 dias, em torno disso. Hoje nós estamos tendo 1.000 mortes a cada 2 dias. Tá? Isso mostra, de forma insofismável, né, como o crescimento da pandemia, da contaminação e do contágio, né, no Brasil. Há um dado importante também, eu antes de falar um pouco a respeito disso, eu quero falar os números aqui da nossa região, porque grande parte das pessoas que nos acompanham são da nossa região. Faço, de qualquer forma, um cumprimento a todas as pessoas que nos acompanham, desde Rivera, está nos acompanhando Miguel Duarte Alçaiba, que é meu familiar também, além de ser meu conterrâneo, meu familiar. Um beijo no coração. Miguelito, que também nos acompanha desde a fronteira, desde Rivera. Não tenho os números de Rivera, mas eu vou, de Rivera e Livramento, mas eu vou achar daqui a pouquinho, nós vamos continuar conversando. Isto tem que ser uma conversa assim mesmo, tem que ser uma conversa de dois polos, né? Nós aqui discutindo um pouco os assuntos, trazendo, vocês nos trazendo informações, e é assim que a gente vai conseguir crescer e assim é que a gente vai conseguir sensibilizar a população. Eu quero só, para terminar a questão dos números, ou, digamos assim, na primeira parte da questão dos números, no último boletim, que foi o boletim número 16 de 2020, da 18ª, hoje eu falei com a Maristela, que é a técnica da 18ª, ela me passou o último boletim, que foi o número 16, que é de sexta-feira. Nós tínhamos 54 casos confirmados no litoral norte que vai de Torres a Tavares, né? 54 casos confirmados. Ainda tínhamos 5 casos hospitalizados na região. Infelizmente, tivemos 3 óbitos, né? Um em Arroio do Sal. Aqui o nosso querido amigo Cléber Oliveira nos fala de Três Cachoeiras, né? Dizendo que tem um caso confirmado em Três Cachoeiras e 10 pessoas infectadas, né? E que as pessoas continuam na rua sem respeito à questão do isolamento social, o distanciamento social, que é importante, nós vamos conversar sobre isso também. Tivemos, então, um em Arroio do Sal, tivemos um em Tramandaí, né, um paciente de Tramandaí de 80 anos, que infelizmente se contaminou, foi para o hospital, ficou alguns dias no hospital, foi para o Conceição e acabou falecendo no Conceição, um senhor de 80 anos, uma perda lamentável, né, de uma família nossa de Tramandaí, e um paciente de Cidreira também, que acabou vindo falecer. São 490 pessoas que estão em monitoramento, vejam bem, são 490 pessoas em isolamento no litoral, 490 pessoas, ou seja, 490 pessoas que estão contaminadas, estão em isolamento, contaminadas ou não, nem todas elas foram confirmadas, 214 casos suspeitos em isolamento domiciliar, 443 amostras coletadas, todos os municípios estão se estruturando com as amostras com os testes rápidos, né? Inclusive, acabou de chegar no hospital também teste rápido, para a gente utilizar principalmente nos funcionários do hospital, quando tivermos dúvidas, e 379 casos descartados, né? O Flávio nos pergunta, Genaro, eu vejo que todos os dias são indicados números em isolamento. Eles oscilam conforme os resultados, mas eu não sei dizer
onde acompanhar quantos estavam infectados, quantos foram curados. Se isso não existe, não seria uma boa dar uma, só um pouquinho que eu vou atualizar, dar este tipo de notícia, mais ou menos foi o que eu passei aqui, né? Os casos que estão isolados, Flávio, no litoral, são 490, tá? Que estão isolados em todo o litoral, em isolamento domiciliar, sendo que destes, 214 ainda com casos suspeitos, não com teste em andamento, ou seja, ainda a testagem ainda não veio a informação do resultado. Tá? O Flavinho, a dúvida dele é com relação aos curados. Isso, aos curados. Isso, o Ministério da Saúde faz esse acompanhamento, mas aí a nível geral, né, do país. Hoje, 40, os dados do Ministério da Saúde, 40.253 pessoas já tiveram a cura, né? Não se sabe se não são pessoas propensas a reinfectar. Essa é a grande discussão hoje da ciência, né? Se essas pessoas elas ficam imunes ao vírus ou elas podem reinfectar. Mas é mais a nível global, viu, Flavinho? Eu não tenho os números, e até uma coisa acho que interessante, e eu vou conversar com a 18ª, Flávio, para próximas lives que a gente fizer, se fizer, acho que se der resultado a gente vai continuar fazendo esse trabalho comunitário, né? É um trabalho que a gente está fazendo para ajudar no processo todo, né? Vou conversar com a 18ª para ver se a gente consegue coletar, e tu tem razão, as pessoas que foram curadas. Lembrando que 80 a 85% dos casos que têm síndromes gripais e até as síndromes respiratórias, eles acabam tendo sintomas leves, né? Estão contaminados, mas têm sintomas leves. Apenas 15% exigem internação e 5% deles, infelizmente, precisam de UTI. O que a gente está avaliando com preocupação, minha gente, é que a letalidade está sendo muito alta, está em torno 7%. de 7%. Né? Começou em 2, na China era 2 alguma coisa, 2,60, nos Estados Unidos está um pouco acima da nossa, mas nós estamos chegando, digamos assim, ao topo do índice de mortalidade. Isso pode indicar duas coisas, né? Que eu tenho quase que a convicção de que está acontecendo isso, né? Nós estamos com um processo de subnotificação. Ontem eu vi alguns programas, inclusive o Ciro Gomes participou, o Haddad participou, o João Amoedo participou, o Major, não lembro o nome dele, que é do PSL, participaram, que é o líder de governo do PSL. A gente acompanhou na TV, inclusive acompanhamos alguns especialistas. O que está acontecendo? O que a gente está achando? Né? De que nós temos um enorme processo de subnotificação. Alguns especialistas em infectologia dizem que podemos ter 10 vezes mais casos. A Fiocruz, inclusive, tem um estudo sobre isso, que nós podemos ter até 10 vezes mais casos dos quantos casos nós temos no Brasil? 101 mil. 101 mil. Então, nós poderíamos andar aí em torno de 1 milhão de casos já confirmados, né? De casos contaminados, não confirmados de coronavírus. E as mortes também, que são 7 mil hoje, 7 mil e uns quebrados, 25. E 25, que também estariam subnotificados, porque está havendo, e foi feito um estudo pela Fiocruz e alguns hospitais de excelência, dos 5 hospitais grandes de excelência do país estão fazendo estudos também, mostra que muitas pessoas estão recebendo no seu atestado de óbito
morte por síndrome respiratória aguda grave, sem confirmação de Covid. E isto é um problema porque isto é subnotificação. Morreu de síndrome respiratória aguda grave por Covid ou não por Covid, por outra razão. Então, temos um volume muito grande de pessoas que, infelizmente, estão perecendo e que não se sabe exatamente se foi por causa da Covid ou não. Acho que o Ministério da Saúde tem que ajustar isso. Acho que as secretarias estaduais da saúde têm que ajustarem esse processo, porque a subnotificação pode levar a tomar medidas de quebra de distanciamento social antecipadas. Daqui a pouco nós achamos que estamos numa determinada situação e nós estamos numa outra situação completamente diferente, né? Nós estamos caminhando, nós estamos ainda longe, segundo os grandes especialistas em infectologia e em imunologia, ainda estamos longe do chamado pico, né? Qual é o pico? Não se sabe, mas estamos longe disso, estamos com um crescimento exponencial de contaminação. Já alguns especialistas afirmam que o fato de não ter sido feito o lockdown total, no início, isso trouxe, com certeza, um processo de aceleração do processo de contaminação, porque tudo que o vírus quer é hospedeiro, né? E se a gente não fizer o distanciamento social, com certeza o vírus vai se espalhar. Nós temos em algumas áreas, pena que eu não posso mostrar aqui o mapa, mas se vocês entrarem naqueles sites que eu indiquei, tanto do Ministério da Saúde quanto da Secretaria, vocês vão ver o chamado mapa de calor, né? Onde mostra aonde existe mais acentuado o processo de contaminação, né? Nós estamos aqui, graças a Deus, numa região. Na quinta-feira fizemos uma live e fizemos uma reunião à distância, né? Uma reunião, uma teleconferência com a secretária Rita, que eu tenho notícias, inclusive, para nossos telespectadores aqui, que nos acompanham muito gentilmente. Tenho notícias boas a respeito do Hospital Tramandaí, mas antes de chegar nas notícias, fizemos uma live e ela demonstrava essa preocupação, né? De que a gente tenha as informações na mão. Por quê? Porque em não tendo as informações na mão, nós podemos induzir tanto governadores quanto a prefeitos, induzir a que se tomem medidas precipitadas, né? Então, ela mostrava que o litoral norte, então no mapa, este mapa de calor, o litoral norte está amarelado. E amarelo significa a menor índice de contaminação. Então, algumas poucas regiões do estado e do Brasil estão com a cor amarela, entre elas o litoral norte. Ou seja, no litoral norte ainda estamos fazendo o trabalho bem feito, né? E estas lives que nós estamos fazendo é no sentido de alertar as nossas autoridades também, para que a gente não entenda isso como uma naturalização do problema. Não, aqui o problema não vai ter problema, aqui passou o problema, então agora nós podemos tocar a vida. Não. Não dá para relaxar. Não dá para relaxar um segundo, gente. Eu tive a oportunidade de sair hoje para a rua, Flávio, e vi com muita tristeza muita gente sem máscara, caminhando na rua, andando na rua. As pessoas estão, acho que, fartas de ficar em casa, da quarentena, é ruim. Mas esse é um problema que está acontecendo no mundo todo, não é no Brasil, é no mundo todo. Não é só aqui em Tramandaí, enfim, pequeno, né, no nosso pequeno mundo, mas em todo o Rio Grande do Sul, em todo o país, em todo o mundo. E isto preserva vidas.
É o que a gente tem falado insistentemente, é, as duas atitudes que preservam vidas são o autocuidado, né? A gente tem que se cuidar, tem que se manter o máximo possível em casa, o maior tempo possível, diminuindo a chance de contaminação, e, ao mesmo tempo, a solidariedade, ou seja, nós não fazermos e participarmos de um processo de contaminação dos outros, né? Porque a gente não sabe se está contaminado ou não. O vírus, ele contamina de forma assintomática, ou seja, o seu hospedeiro pode estar contaminado e estar contaminando outros sem ter nenhum sintoma ou ter sintomas leves. Então, a partir do segundo dia de contaminação, ele já começa a contaminar. E, às vezes, demora até 14 dias para aparecerem demora até 14 dias para aparecerem os primeiros sintomas. Então, tu imaginas, desde o dia 2 até o dia 14, dia 7 ou dia 14, dependendo do caso, pode a pessoa estar contaminando os outros sem saber que ele está contaminado. O Flávio nos diz que esse amarelo não nos ajuda, pois a migração de gente não nos garante isolamento. Prova do que tu falou, todos aqui na rua. Exatamente isso, Flávio. Tu mataste a charada. O que acontece? Esta informação de que está amarelo significa o seguinte: eu estou numa área que está vermelha. Por exemplo, Porto Alegre e a região da macro metropolitana está vermelha. Os números de casos lá são... nós temos, por exemplo, só para ilustrar isso, tá? Só para a gente ter a informação mais correta, eu acho que eu não tenho aqui, mas Porto Alegre está em primeiro lugar, né? Não sei se tu tem os dados pode entrar no CES, na CES aí só para ver. Mas Porto Alegre está em primeiro lugar, tá? Se não me engano, Passo Fundo ou Caxias está em segundo lugar, por aí vai. Então, o que acontece? As pessoas acabam migrando para o litoral, porque no litoral não tem casos, né? E, evidentemente, que, infelizmente, não é que a gente não queira receber as pessoas, nós vivemos disso, nós vivemos de receber as pessoas. Eu sou um defensor de que o litoral tem que se transformar no grande polo turístico do Rio Grande do Sul, né? Ninguém mais do que eu defende isso sempre, a vida toda. Mas, evidentemente que, se a pessoa vier para cá e não vier com os cuidados necessários, obviamente que nós podemos ter aqui uma situação um pouco mais complicada. A Cristina Oliveira também nos dá uma boa noite. Um abraço, Cris. A Angélica, olha só, Porto Alegre está com 460 casos confirmados, Passo Fundo está em segundo lugar com 186 casos confirmados, Lajeado está com 116 casos confirmados. Aqui são as cores, ó. E Marau, que é uma cidade pequena, né, está com 74 confirmados, Bento Gonçalves, 64 confirmados, que são os vermelhos, Caxias do Sul, 53 casos confirmados, e por aí vai, né? Nós aparecemos lá no final da fila. Graças a Deus, né, a gente aparece lá no final da fila. Mas o alerta se faz necessário. Quantas pessoas estão online no fim? Não, eu não consigo enxergar. 22. 22? Deixa eu conferir. Vamos compartilhar, pessoal, para que mais pessoas estejam conosco. Vamos entrar no tema. Na live, que mais pessoas possam nos acompanhar, porque quanto mais informações a gente tiver, quanto mais a gente estiver unido, mais estivermos trocando ideias, melhor vai ser, evidentemente, a resposta que nós vamos ter a essa situação da pandemia. Quero dizer também que, de certa forma, o governo federal, a Ministério da Saúde está tentando trabalhar para ajudar a combater a pandemia, mas nós temos um problema político que eu não vou entrar nesta, vou deixar para a próxima live. Nós vamos analisar a questão política
a questão política derivada da pandemia. Nós não vamos tratar nesta live, vamos tratar na próxima. E o objetivo desta live era a economia. Por quê? Algumas pessoas que entraram na live anterior me perguntaram o seguinte: sim, Genaro, mas como é que fica o comércio? Sim, Genaro, como é que ficam os empregos? Ou sim, Genaro, como é que ficam as pessoas informais que não têm recursos e que precisam trabalhar, que trabalham de dia para comer de noite, né? E, evidentemente, que todo esse conjunto de pessoas, ninguém tem o salário garantido, né? Nem aqueles que têm efetivamente estabilidade, que me refiro aos funcionários públicos, têm o salário garantido, porque se as prefeituras não arrecadarem e os governos não arrecadarem, é muito provável que não vão ter condições de pagar os salários em dia. Quero dizer o seguinte, iniciando a conversa. Esta situação não é uma situação nossa, não é uma situação do Brasil, não é uma situação do Rio Grande do Sul, é uma situação do mundo. O mundo todo está vivendo a mesma pandemia, está vivendo a mesma situação, e o mundo, apesar de que muita gente, muitos estudiosos, vem há muitos anos, eu já li vários livros a respeito disso. Eu tenho um livro aqui nesta biblioteca chamado Pandemia, que é de 1990 e tantos, que fala sobre a possibilidade, a probabilidade de haver pandemia no mundo e que esta pandemia poderia significar a mudança completa da forma como a gente construiu a sociedade nesses últimos, vamos lá, 500 anos. Vamos dizer que da Revolução Francesa para cá, ou da Revolução Industrial para cá, que iria mudar completamente, né? E a gente, assim como tem muita gente, como Al Gore e outros tantos, alertam sobre as questões climáticas, né, as mudanças climáticas do mundo, e a gente, aquilo parece que não nos atinge, o fenômeno El Niño e tantos fenômenos naturais, o descongelamento da Antártida, que está elevando o nível dos oceanos, que está aumentando, diminuindo a temperatura dos oceanos, isso vai mudar completamente a questão das correntes marítimas, isso vai trazer efetivamente uma mudança climática global. Ninguém. Isso é a queimada da Amazônia, enfim. Assim como ninguém ou poucos se preocupam com isso, inclusive poucos governos, da mesma forma, a questão da pandemia nos pegou a todos de calça curta, se é que dá para dizer assim. E isso afetou e afeta diretamente a economia, por quê? Porque o capitalismo no mundo todo está baseado numa relação chamada capital-trabalho, né? E o Karl Marx já dizia isso no seu livro Capital, né? Que o trabalho é a base do capital. Sem trabalho não há capital. Então, por exemplo, eu até fiz uma brincadeira no meu Face, eu coloquei o Marx na prática, né? Trabalhador parado, capital falido. E é verdade, né? Se o trabalhador parar no mundo todo, o capital entra em falência, não há a menor dúvida. É evidente que vai se gerar desemprego, vai se gerar vai se gerar fome, né? Porque isso é um processo de realimentação, né? E os economistas mostram isso de forma absolutamente insofismável, que o trabalho é a base fundamental da instituição chamada capitalismo, né? E, como disse o Marx, já dizia isso. O que acontece na prática? Os trabalhadores, obrigados pela pandemia, estão parados. E isso está trazendo graves prejuízos para a economia. Muito bem. O que os países... Então, nós temos que aprender com os países. Nós podemos ensinar é um processo de aprendizado de duas mãos. Nós podemos aprender e nós podemos ensinar. O que nós temos que aprender com o resto do mundo, que inclusive em relação à pandemia está muito mais na frente do que nós, porque lá a pandemia aconteceu primeiro. Os Estados Unidos, perdão,
a Comunidade Econômica Europeia destinou 1 trilhão de euros, aproximadamente aí em 5 trilhões de reais, a valores da nossa moeda, para ajuda aos necessitados, para fazer com que as pessoas possam se manter em distanciamento social, né, num espaço de tempo, para cortar o vínculo da contaminação do coronavírus. Esse é o objetivo. Não é dar dinheiro para as pessoas para não fazer nada. Como eu vejo, às vezes, infelizmente, algumas pessoas se manifestando nas redes sociais. Ah, não, estão dando dinheiro para vagabundo não trabalhar. Não é isso, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não é absolutamente isso. O que nós estamos fazendo, o que os países e os estados têm que fazer, e os municípios, alguns municípios estão fazendo, mantendo a economia mais ou menos estabilizada, ou seja, que não gere fome, que não gere, porque aí nós criamos um outro problema. Se nós geramos fome, nós criamos um outro problema e aí trazemos instabilidades nas democracias, né? Já aconteceu no passado isso. Mas que a gente consiga manter medianamente a condição de que as pessoas consigam sobreviver neste período difícil, claro, objetivo de uma pandemia, num período de tempo curto, deixando que as pessoas fiquem em casa para não se contaminar e não contaminar os outros. E quanto maior for, mais severo for o lockdown, quanto mais severo for o isolamento, mais rápido a gente vai sair desta pandemia e menos prejuízo econômico nós vamos ter nos países e nas sociedades. Então, a proposta que tem nos Estados Unidos, a proposta que tem, que teve lá nos chamados antigos tigres asiáticos, né? Singapura, Tailândia, Hong Kong, todos aqueles países Coreia, Japão, não, praticamente tiveram a pandemia administrada. Por quê? Porque fizeram um lockdown, ou fizeram um isolamento severo, né? Não deixaram sair ninguém de casa, pagaram para as pessoas por isso, para que elas pudessem se manter em casa, e a pandemia, obviamente, o vírus, não encontrando hospedeiro, acaba, né, perdendo a sua natureza de ser, ou seja, não contaminar os outros, né? Não contaminar e não achar hospedeiro. Se ele não achar hospedeiro, ele acaba. No Brasil, nos Estados Unidos, que é um país que a gente usa muito como referência, principalmente nesse governo atual, a gente usa muito, muito como referência, algumas cidades, como Nova York e outras cidades, Texas, demoraram 3 dias a 4 dias para determinar o isolamento social. 3 a 4 dias. Isso significou a morte de milhares de pessoas. Os Estados Unidos hoje está com, se não me engano, 60 ou 70 mil mortes, né? 70 mil mortes. Grande parte das mortes ocorreram em Nova York, em função de quê? Em função de que o prefeito do município de Nova York, da cidade de Nova York, decidiu atrasar o lockdown, decidiu atrasar o tempo do lockdown, pensando que lá ele conseguiria administrar de outra forma, e deu no que deu, né? Na Itália, nós temos também exemplos de prefeitos, de governadores das províncias italianas que tomaram decisões semelhantes, que deu no que deu. A Itália foi uma mortandade tremenda, se transformou, acho que está em segundo lugar em número de mortes no país. E o Brasil, aí a gente vai, por exemplo, a Cuba. Cuba praticamente não teve morte. Eu não tenho usado de Cuba, mas Cuba não teve morte porque fez lockdown. Então, alguns países, se a gente pegar, outro dado interessantíssimo,
que eu quero trazer com vocês. Quantas pessoas estão? 40 Boa, estamos indo. Eu só vou parar quando tiver 1.000 pessoas, então vocês comecem a chamar as pessoas, porque senão não vou parar de falar. Aproveitar que tu parou e dar um alô para a Edinara, que semana passada a gente É verdade. nós fomos ver depois que tu tinha te manifestado ali. Um beijo, obrigada, tá? Obrigado, Dinara, por nos acompanhar. A Emília, o Flavinho. Flavinho, já vou ler o que tu colocaste aqui, tá? Só vou concluir o raciocínio. É que eu tenho um problema de ter raciocínio curto. O meu raciocínio acho que é defeito de professor, né? Eu tinha que preencher. Tu imagina, Flávio, que eu tinha que preencher 4 horas de aula falando. Então, para um assunto só, eu tinha que ter 4 horas. Então, eu espichava o assunto para poder dar a aula. Mas, voltando, um exemplo importante para ver as diferenças, tá? Isso serve também para meus queridos parentes que estão lá me acompanhando, meus amigos do Uruguai, tá. A minha mãe também está. Tá, já avisou aqui que já? Está. Já. Ah, então, beijo, mamá, graças por acompanhar-me. Os amigos do Uruguai que estão nos acompanhando, o Leandro Miranda também está aqui conosco na live, mas eu estava falando o seguinte, olha a diferença de atitude, tá? Olha a diferença de atitude de governo. Aí eu estou falando atitude de governo. A América Latina está dividida basicamente em 2 grandes blocos. Um que é o Brasil, que é um continente, tá? Que tem aí um gigantismo quase continental, com 210 milhões de habitantes. E o resto dos países, né? Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Chile, Bolívia, Paraguai, Argentina, não sei se me faltou algum outro, e as Guianas. Tem aí em torno de 200 milhões também, tá? Vejam o que está acontecendo. No Brasil, que tem mais ou menos a mesma população de todos os outros países somados, tem mais do que o dobro de morte pelo coronavírus. Mais do que o dobro de morte. Isso diz alguma coisa a respeito. Quer dizer, alguma coisa a gente não está fazendo corretamente. Né? Por exemplo, aqui a Rose está nos ajudando. Tu podia dar os dados aqui? Claro. O Brasil tem uma população de 210 milhões de habitantes, com uma área de 8.511 mil metros quadrados. E a América do Sul, todos esses países que o Genaro citou, tem uma população de 230 milhões de habitantes, ou seja, 20 milhões a mais que o Brasil. E uma área muito próxima à nossa, que é 9.329 quilômetros quadrados. Nós temos 3 vezes mais de morte. 3? 3. 2.638, toda a América do Sul, e o Brasil hoje, né, 7.025. Bom, esses números revelam alguma coisa, né? Porque nós não temos muita coisa diferente do que tem o resto dos países. A gente não pode dizer que a Argentina... A gente pode dizer que os Estados Unidos é diferente a nós. A gente pode dizer que a Europa é diferente a nós, que a Itália é diferente, que Portugal até não muito, mas que a Espanha é diferente, que a Alemanha é diferente. Concordo em gênero, grau e número. Que os países asiáticos são diferentes porque têm outra cultura. E não seria uma questão cultural? Mas vamos dizer que seja, porque se eu dizer para um japonês que ele tem que ficar em casa, eu tenho que dizer para ele sair de casa, porque ele vai ficar em casa, vai apodrecer em casa, porque ele obedece, ele tem cultura para obedecer. Nós somos indisciplinados porque somos um povo maravilhoso. Talvez explique a nossa população carcerária, né? Somos um povo maravilhoso, não somos da festa, não somos do... Não existe povo... De socializar, gente. Nós somos o melhor povo do mundo. O Brasil tem o melhor povo do mundo, além de ter as melhores belezas naturais. Então, os povos que é fantástico, essa mixigenação de raça, que ainda tem que ser estudada, é uma coisa maravilhosa, só que nós somos indisciplinados. Somos indisciplinados. Porque, volto a dizer, tu diz para um coreano ficar em casa,
Ele só sai de casa se tu dizer para ele sair, porque senão ele mofa dentro da casa dele, tá? Agora, se tu dizer para um brasileiro que tem que ficar em casa, aí, como a minha acontece, me dá uma vontade de sair para a rua que tu não tem ideia. Eu adoro a minha casa, mas só o fato de que eu tenho que ficar em casa já me enlouquece, já quero ir para a rua. Isso acontece, imagina quanto. Agora, alguma coisa está acontecendo no país, e esta é a reflexão que eu quero fazer com vocês, tá? Que eu quero fazer com vocês. Alguma coisa está acontecendo com o país que, com populações que são muito semelhantes à nossa, porque dizer que o Uruguai, que a Argentina, que o Chile, que o Paraguai, que o Peru, que o Equador, mas principalmente esses que fazem divisa que, com esses que são mais rioplatenses, né? Que são diferentes a nós? Não, né? Não. Nós temos a mesma origem, nós temos a mesma formação cultural, nós tomamos chimarrão, nós usamos bombacha, nós andamos de cavalo, nós somos a mesma. Só dividiram geograficamente e a língua é diferente, tá? Só. O resto somos tudo igual. Agora, por que na América Latina, o resto da América Latina está com 1/3 das mortes? Tem que haver uma explicação. O seu Ministério da Saúde, o seu presidente da República tem que explicar para nós e não jogar a conta. Mas é da live da próxima, tá? Não vou falar agora. Essa live é da próxima. Senão eu perco o assunto para a próxima. Mas o seu presidente da República tem que explicar, e os seus governadores têm que explicar por que no Brasil está acontecendo isso e no resto da América Latina não está acontecendo. Mas vou voltar à questão econômica. Os Estados Unidos, que a gente utiliza como referência, por sinal deste governo, mais do que referência, como reverência, é diferente, são duas palavras diferentes, referência e reverência, né? Os Estados Unidos está destinando $1 trilhão, $1 trilhão para ajudar as pessoas. a sua economia. A sua economia, as pessoas. $1 trilhão. O país mais liberal, o país mais capitalista, o país mais Estado mínimo do mundo, que inclusive vende para todos os outros a necessidade de um capitalismo com Estado mínimo, tá? Com gasto mínimo social, está gastando $1 trilhão. E está criando um plano parecido ao plano aquele que foi criado em 1929 pelo então presidente Roosevelt, tá? Chamado o New Deal. Está criando um plano para a recuperação da sua economia, sabe como? Dando dinheiro para os pobres. E o Brasil está tentando fazer isso. E aí eu pergunto para vocês, dos 50 milhões de pessoas que vão receber os R$600, apenas 12,6 milhões de pessoas receberam. 12 milhões aproximadamente tiveram negado o benefício e 12 milhões ainda não estão em análise, não receberam. E nós estamos com a pandemia desde o dia 15 de março, ok? Isto diz claramente, mostra. Sabe o que os Estados Unidos fez? E eu estou falando em economia. Sabe o que os Estados Unidos fez? Fez um cheque de $1.500 e mandou para a caixa de correio de cada um dos estadunidenses. Um chequinho de $1.500 mandou para todos aqueles que necessitavam. Mandou por o correio. E só eles conseguiam cobrar, porque é cheque nominal e cruzado. Só eu consigo cobrar. Ou depositar, ou seja lá o que a pessoa vai fazer. Gente, quando eu vejo, às vezes, as redes sociais, a gente conseguiu fazer no país, eu sei que o assunto é para a próxima, tá? Mas a gente conseguiu fazer no país uma coisa inédita. Nós conseguimos politizar a pandemia. Politizar a pandemia. Nós conseguimos criar
dois grupos, os a favor e os contra, num país de tamanho continental, conseguimos politizar a pandemia. Então, tem os que querem sair para a rua, porque precisam comer, porque né? precisam de trabalhar. E o Estado, e vou dizer que é a minha opinião, posso estar errado, e que me perdoem os que pensam diferente. Mas o Estado está segurando este processo de encaminhar o dinheiro para a população para obrigá-la a ir trabalhar. Gente, vai ser um genocídio. Confie no que eu estou dizendo. Confie nos técnicos. Confie nos infectologistas. Confie nos cientistas. Eles estudaram anos, são doutores, são mestres, são doutores, são pós-doutorados, são cientistas, são pesquisadores que estão mostrando o equívoco, o erro fundamental que nós estamos cometendo na politização de um processo que é científico. É ciência, não é política, não é 2022. Para 2022, estou me antecipando no assunto da próxima live. É que não tem como. Mas para 2022, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos 2 anos. Nós temos que sobreviver até 2022. Pelo amor de Deus, vamos ser conscientes. Vamos nos unir em prol de que mais gente, que as pessoas não morram e que tenham que estar sendo enterradas em valas comuns, como aconteceu em 1918 na gripe espanhola. E está acontecendo. Que as pessoas largavam os parentes na porta da casa e passavam uma carroça e levava as pessoas mortas para enterrar numa cova comum. Desculpem ser tão ilustrativo, mas, gente, isso está acontecendo no Equador também. Está acontecendo aqui do lado. E está acontecendo em Manaus. As pessoas estão mortas em casa e demoram até 72 horas para irem buscar. Então, assim, estamos vivendo um momento. O que nós temos que fazer? Aí alguém me diz assim, tá, mas como é que ficam as empresas? As empresas, isso estávamos falando das pessoas físicas. O Estado tem que ajudar as pessoas físicas a passar esse período. Mas e as empresas? As empresas também têm que ser ajudadas. Eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, que está me acompanhando hoje na live, quantas pessoas? 41. 41. A febre está baixa, hein? Nós temos que chegar a 90, no mínimo. Da outra foi 90. Mas, obrigado a todos os 41 que estão nos acompanhando. Já estamos a 53 minutos. Olha só, as minhas irmãs e meus irmãos, eu pergunto o seguinte: quantas pessoas a gente vai precisar enterrar? Quantos números tem que se transformar em nomes para a gente se dar conta de que nós estamos nessa situação tão terrível? Quantos? É a pergunta. Outra coisa, como é que conseguiram transferir R$1 trilhão para o sistema financeiro nacional em 72 horas. Em 72 horas. E nós estamos há mais de um mês tentando transferir para coitados aí, uns 50 milhões de pessoas, criando todo tipo de empecilho, porque se criou todo tipo de empecilho. Porque se tu não sabe, meu irmão e minha irmã, em princípio, não eram R$600, eram R$200. Foi 600 porque houve uma intervenção da Câmara de Deputados e no Senado e passaram para R$600. E se tu não sabe, meu irmão e minha irmã, este dinheiro, em princípio, a Caixa Econômica Federal ia descontar das dívidas que as pessoas, porventura, tivessem com a Caixa, ia ser descontado dos R$600. E acabaram, houve um burburinho e acabou que realmente as pessoas vão poder retirar para poder se manter.
Agora, como é que conseguiram transferir em 72 horas R$ 1 trilhão para salvar o mercado financeiro nacional? Logicamente que tem toda aquela conversa do risco sistêmico, e se houver risco sistêmico, quebra todo mundo, quebra as empresas, quebra o sistema financeiro nacional. Então tá, ok. Então eu vou te dar uma informação, meu irmão e minha irmã. O Brasil, nesse instante, tem depositado no Tesouro Nacional 1,3 trilhões de reais como reservas. Reservas estas que são reservas cambiais, são reservas de superávites primários que foram criados lá no governo que quebrou o país, o governo do PT e do Fernando Henrique Cardoso. Se criaram quase 400 bilhões de dólares em reservas cambiais, tá? Esses que quebraram o país deixaram 400 bilhões em caixa. Claro, tem toda a roubalheira e que a justiça se encarregue dessa gente que roubou, não tem nada a ver com eles, não tem nada a ver, é problema deles. Que eles respondam pelo que fizeram. Eu não vou responder pelo que eu faço e cada um responde pelo que fez. Mas, fato concreto, isso é insofismável, não vou fazer sofisma, não vou usar da retórica, não vou usar da dialética, 400 bilhões, ou seja, 1, alguma coisa trilhões de reais estão guardados. O governo poderia, sim, e deveria, e deve, sim, usar este recurso, deixa lá 300, 400 bilhões de reais como colchão, né, para uma eventual necessidade de fazer uma renegociação da dívida externa ou interna, deixa um colchão de 300, 400 bilhões de reais, né, para pós-pandemia, porque nós vamos precisar recuperar a economia, mas ajuda as empresas que não, e faz o seguinte, as empresas que não demitirem terão recursos, sim, para poder pagar o salário dos seus funcionários. Nós temos dinheiro para fazer isso. 1, alguma coisa trilhão de reais é alguma coisa semelhante a uma parte importante do PIB brasileiro. São 3 meses. Nós não podemos colocar em risco, nós não podemos mandar a nossa população a um holocausto porque nós não queremos gastar as nossas reservas cambiais. É um absurdo isso. E vou te dar um segundo argumento. Que é importantíssimo. Isso aí, se tu quiseres, meu irmão e minha irmã que está nos ouvindo nesta hora, podes entrar no site da Receita, da Secretaria do Ministério da Fazenda, e vai se encontrar lá o orçamento público de 2019 e 2020. Em 2019, nós gastamos 440 bilhões de reais em amortização da dívida pública. É amortização e pagamento de amortizar a dívida e pagamento de juros da dívida. Quase a metade do orçamento público do Brasil, 40 e tantos % do orçamento público do Brasil, foi para pagar juros da dívida. Vocês acham realmente que com esta pandemia nós temos condições de estar pagando juros da dívida? Por que não sentar com os credores e negociar e dizer, bom, vou te pagar metade da dívida. A outra metade da dívida eu vou utilizar para recuperar a minha economia. Vocês ouviram falar isso? Ninguém ouviu falar. Sabe por quê? Porque a questão da metade do orçamento público do Brasil é intocável. Foi intocável na questão da PEC dos gastos, que somente se preocupou em reduzir os gastos com saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, mas não se preocupou em questionar, em reduzir, em renegociar, em fazer auditoria da dívida. Não. Isso está sendo pago religiosamente.
O que está sendo sacrificado é a saúde pública. E agora, quem está salvando o Brasil é o Sistema Único de Saúde, com menos 20 bilhões de reais por ano. Esse é o número. 20 bilhões de reais a menos na saúde por conta das contingências que foram feitas. Então, vocês queriam falar da economia? Está aí a economia. O governo brasileiro tem obrigação, como todos os outros governos estão fazendo, de ajudar as empresas que não demitirem, ajudar o pequeno empresário, ajudar o microempresário, não com financiamento espúrio, como está acontecendo. O sistema financeiro, bandido sistema financeiro brasileiro, e eu tenho que usar esse termo, sim, porque é bandido, aumentaram as taxas de juros nesse período. Tu, pequeno empresário, procura dinheiro no banco, tu vais ver. Aumentaram as taxas de juros. Aí vem os programas, aí vem na televisão, com propagandas sentimentais. Ah, o seu Bradesco, o seu Itaú, e tantas Santander, com propagandas sentimentais, temos que ajudar o país. E no final diz assim, sujeito à aprovação de crédito. É piada, gente. É piada, não é o Itaú, não é o Banrisul, não é o. São agentes financeiros importantes, e eu quero dizer que são extremamente importantes. É o governo que tem que trabalhar, é o governo que tem que botar a mão no caixa e ajudar o brasileiro para ficar em casa num período de tempo para que a gente possa debelar a nossa pandemia. E recursos lá. Quando te disserem, ou quando tu ouvires nas redes sociais, de que não tem recurso para pagar as pessoas paradas em casa, lembra esses dados concretos que eu passei. E se tu tem dúvida em relação aos dados que eu passei, meu irmão e minha irmã que está nos ouvindo, quantas pessoas? 40. Se tu tens dúvida, consulta esse site que eu te disse, Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, Secretaria Estadual da Saúde. Os dados estão todos ali. Eu não estou fazendo, eu não estou torturando os dados. Não estou torturando. Eu tenho a capacidade de analisar os dados. Eu tenho capacidade de transmitir para vocês os dados e até dizer onde que eles estão. Mas não estou torturando os dados. E isso que eu estou dizendo para ser feito, que poderia ser feito, é o que está sendo feito no resto do mundo. Inclusive, não é nenhuma invenção. Porque eu seria, se fosse uma invenção, seria um Einstein. Não sou. Não sou. Apenas informado. Apenas. Então, somente informado, porque eu vou atrás da informação. Que eu não gosto de ser emprenhado pelos ouvidos. Procura a informação correta. Tem alguma coisa de podre no reino da Dinamarca? Tem uma coisa muito podre no reino da Dinamarca. Isso é uma metáfora. É uma metáfora de um livro, tá? Mas que trata sobre o rei da Dinamarca, né? Uhum. Foi uma expressão de um livro que trata sobre um rei da Dinamarca, que um dia eu conto a história, porque já estamos muito além da conta. Mas eu preciso concluir dizendo que tentei trazer para ti, meu irmão e minha irmã, que está nos acompanhando aqui, as informações para que tu possas fazer nas tuas redes sociais, porque eles usam as redes sociais para desmontar todos esses argumentos, né? E para te obrigar a ir trabalhar e te expor a um vírus que ninguém conhece, que ninguém domina, para te obrigar a te expor a isto, e vai se transformar, não tenho a menor dúvida, que se a gente adotar essa estratégia, vai ser um genocídio. Nós vamos superar em muitos Estados Unidos, nós vamos superar em muito, já superamos a China, nós vamos superar em muito a Itália. Então, na próxima live, desta eu tratei de economia,
tive poucas perguntas, muita interação, muito comentário, poucas perguntas. Gostaria que tivesse tido mais perguntas, me provocar um pouco a respeito de perguntas. Eu vou ler, antes de terminar, alguns comentários aqui, mas na próxima live, se vocês quiserem, estiverem de acordo, eu vou fazer uma avaliação da questão da pandemia sobre a questão do aspecto político. E o horário, vão perguntar. E o horário, se gostaram, se fica bom, queria que você se manifestasse às 19 horas, das 19 às 20 horas, porque agora vai começar o Fantástico, então a maioria das pessoas olham, aqueles que acham que o Globo lixo não vão olhar, mas vão olhar outra coisa. Mas eu tenho uma sugestão, mesmo que a gente não goste, né? Nós precisamos olhar para podermos fazer análise crítica. Eu tinha um professor meu que ele era muito noveleiro. E a gente dizia, professor, mas tu olha a novela e critica. Aí ele nos disse, pessoas, a gente precisa conhecer para poder fazer a crítica. Então, vamos olhar Band, vamos olhar o SBT, vamos abrir a nossa caixinha para sair dela. Então, conforme tínhamos combinado, eu vou ler só algumas pessoas que interagiram conosco em respeito a e em agradecimento a vocês. O Flávio diz, Flavinho, nosso vice-prefeito, o problema é que alguns tipos de comércio que deveriam estar agindo com mais segurança estão vendo a banda passar. Deveriam exigir a entrada em seu estabelecimento com máscara, o número de reduzido, etc. O que vemos? Aglomerações sem restrição, e aí, na propagação desse surto, fecharão tudo? Eu não tenho a menor dúvida, meu irmão Flávio, que se nós tivermos um surto, e se isto parar, o hospital não tem condições de atender, então, se tiver um surto, e o prefeito vai ser obrigado, vocês vão ser obrigados a tomar uma decisão de fechar tudo. Isso, para mim, é óbvio. Com certeza isto vai acontecer, e aí é em prejuízo de todo mundo, né? A Emília Araújo Ferreira, ela diz nós também, acho que é alguma coisa que a gente disse aqui. O Leandro Miranda manda um abração para nós. O Nilson, meu querido amigo e irmão Nilson, diz que acredito que os curados hoje já ultrapassam os mortos no Brasil. Sim. Muito provável que sim, porque, meu irmão... Mas quanto vale a vida? Né? Há uma razão, né? Há uma razão até estatística, né? 85% dos casos de coronavírus confirmados são leves. Então, até por uma questão estatística, o problema é o seguinte, a Rose disse agora, quanto vale uma vida? Será que uma vida, sinceramente, uma vida, para mim, tem valor de todos os restos que foram curados. Então, se a gente puder evitar de que as pessoas morram, eu não sou da teoria de que tem que morrer porque a coisa tem que morrer, né? Se eu puder evitar, e até por profissão, nós trabalhamos na área da saúde, a Rose é formada em administração hospitalar e tem pós-graduação em gestão em saúde, eu sou mestrado em gestão hospitalar, a nossa missão é salvar vidas. Se a gente perder uma vida, já é muito. Não existe valor, não tem como quantificar o valor de uma vida. Então, se eu estiver agindo errado e as pessoas morrerem porque eu estou agindo errado, não importa que 99% das pessoas se salvaram. Basta uma pessoa morrer por eu ter agido errado que se perdeu. É mais ou menos, vou usar simbologia que eu gosto muito do futebol. É como o goleiro. O goleiro pode passar a noite inteira fazendo defesas incríveis, as melhores do mundo, inclusive para ser repetida depois nos replays. Mas se tomar um frango só, é frangueiro. Então, essa é a minha opinião. A Melissa Fraga, que é a nossa amiga de Torres, esposa do Sandro Coelho, um beijo no teu coração, querida, colega de governo, também foi colega. Boa noite, amigo Genaro. A Rosângela Anflori, né? Começando o nosso presidente, fazendo aglomerações, que é a crítica ao presidente, coisa que nós vamos tratar na próxima semana. A Maria Helena Famer, que foi
se não me engano, vereadora, se não me engano, de Capivari, minha amiga, minha querida amiga, nos passa um link da BBC de Londres, né? Vamos dar uma olhada, a gente não teve tempo de fazer ainda. A Lu Barbosa, enquanto estivermos com o nosso presidente fazendo tudo o contrário que recomenda a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, nossa população também não irá acreditar. É triste. Eu também acho. A Roselene da Silva, ela diz verdade. Deve ser alguma coisa, alguma bobagem que eu falei que ele achou verdade. Tá? E aqui o que aconteceu? Vamos lá, em frente. E aqui a Rosângela Anflor faz um comentário, diz que o povo é burro, né? É um comentário dela e eu tenho que aceitar. A Irma Flores diz, mas o que fazer se os nossos ônibus ninguém respeita, entra e tiram as máscaras? Por que não põe uma lei que multem? Tudo tem que ser uma pressão, sabemos que é grave. Eu não sei aonde que a Irma mora, mas existem decretos aqui, o decreto Tramandaí, Imbé, Osório, tá? Tem outros também, que estabeleceram o uso obrigatório da máscara. Eu não sei se tem algum tipo de penalidade, porque não li o decreto, mas imagino que sim. Meu querido irmão, companheiro de velho, companheiro de velhas lutas, o Francisco Herculano Bueno Ferreira, o mais conhecido como Chiquinho, lá em Palmares, né? Parabéns, meu irmão Genaro, muito esclarecedora a live de vocês. Muito obrigado, meu irmão. Bastante. Tem muito funcionário que tirou férias forçadas aqui em Tramandaí, não recebeu, não tem dinheiro, conta chegando. Meu marido, de altíssimo risco, com uma gripe bem forte, muita tosse, muito civil, vou levar ele para a UPA. A Irma Flores, Ricardo Santos, boa noite, Genaro. Lamentável a postura do governo federal durante a pandemia. Se tivesse deixado a política de lado e feito um discurso único em todas as esferas do Estado, a população entenderia a situação grave que estamos vivendo. Foi mais ou menos o que eu falei. Ótimo horário, segundo a Melissa. A Irma quer ouvir o Luiz Genaro. Tá? Mas faz uma hora que eu estou falando, Irma. Eu já estou ficando até sem voz. Ótimo, a Dinara disse que está ótimo horário. Obrigado, Dinara. Um beijo no coração. Te vejo amanhã. Este horário está ótimo. Doutor Genaro, parabéns pelo seu trabalho. Estou gostando da sua explanação. A Inês Adélia. A Irma Flores, parabéns. Matheus Guedes Duarte, excelente live, direta, baseada em evidência, muito bem relacionada ao painel nacional e mundial. Muito obrigado. Essa é a intenção, Matheus. A Irma de novo, e enfim, é isso. Vamos combinar então, dona Rose? Sim, domingo que vem? Domingo, às 19 horas? Se não encher muito o saco de vocês, a gente vai estar aqui às 19 horas conversando um pouco sobre tudo isso. E a próxima semana pode ser que tenha algumas novidades em relação à situação do Moro, né? Então, nós vamos trazer. Eu estou tentando colocar as coisas em relação ao coronavírus, né? Não estou fazendo. Depois, se eu tiver necessidade, tempo, enfim, ou vocês desejarem, a gente pode fazer uma análise política do resto. Mas, em princípio, sobre o coronavírus, um beijo grande para minha psicóloga Janaína Herbon, né? Parabéns, saudade de ouvi-lo. Muito obrigado, querida. Trabalhou conosco no Hospital de Tramandaí, foi uma excelente profissional. Te agradeço por estar aqui na live. Convidem os amigos, convidem as pessoas. Isso aqui só tem sentido se for um movimento grande, se for uma coisa que as pessoas possam participar, que tragam as suas dúvidas, que possam interagir. Não sou dono da verdade, a Rose não é dona da verdade, estamos aqui mais como facilitadores, né, Rose? Isso. Mas como facilitadores, trazendo as informações. A gente está trabalhando, buscando as informações, tentando montar raciocínios a respeito do assunto.
não temos interesse além desse que nós estamos fazendo, né? Não temos interesse nenhum, não queremos ocupar o espaço de ninguém. Estamos fazendo uma live humilde, estamos tentando usar tecnologia, nem a tecnologia conseguimos usar, Não. Né? Mas na próxima nós vamos usar. Na próxima eu vou me preparar melhor, nós vamos usar. Mas o intuito disso é para os nossos irmãos e irmãs brasileiros e brasileiras, os uruguaios que estão nos acompanhando e de todo mundo que está nos acompanhando através da live, ajudar a pensar, ajudar a refletir, mostrar. Gente, eu não posso deixar de falar sobre uma fake news que tem circulado nos últimos dias, que é uma coisa nojenta, tá? Mostrando caixões abertos, dizendo que estão sendo enterrados caixões sem gente, só para prejudicar os números do coronavírus. Gente, pelo amor de Deus, quem pensar assim, eu só peço uma coisa, só uma, e assim termino, tá? Visitem um hospital. Quem for daqui, visite o Hospital de Tramandaí. Visitem hospitais. Vocês que estão de fora daqui, visitem hospitais. E vejam o estado de saúde das pessoas que entram com esse coronavírus. Vocês pensam que somente as pessoas que têm comorbidades são as que ficam graves? Não. Não, estão morrendo gente nova. Está morrendo gente nova. Estão morrendo colegas, nossos colegas, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, tentando salvar a vida de vocês. Então, essa fake news nojenta, espúria, mentirosa, desumana, com todas aquelas pessoas que perderam seus entes queridos. São nomes, são gente que tem história, tá? É de 2017 aquela imagem. Eu fui atrás. É de 2017 e foi feita uma exumação de cadáver porque havia uma suspeita e foi judicial a exumação de cadáveres. Havia uma ação judicial por causa de cobrança indevida de seguro. E estão usando para tentar minimizar a pandemia, tentar minimizar o coronavírus e os seus efeitos. Gente, vocês não têm cabimento. Eu rogo ao grande arquiteto do universo, mas de coração estou dizendo, rogo ao grande arquiteto do universo que as pessoas que estão fazendo isso não sejam acometidas pelo coronavírus, que não tenham o Covid-19. Rogo muito. Oro todo dia, oro para que vocês não sejam infectados pelo vírus. Beijo no coração. Tchau, gente. Uma boa semana para todos. Até semana que vem. O meu grande amigo, meu guru, meu orientador, meu líder, meu caminho, Gabriel de Souza, está nos dando uma boa noite. Deputado, muito obrigado pela tua participação. Semana que vem o tema é na tua área. É na tua área. Nós vamos falar um pouco sobre a questão da política envolvendo essa questão da coronavírus. Agradeço por estar na nossa humilde live, né? E se tu tiveres condições, como proposta, não vou fazê-lo ao vivo, mas se tu tiveres condições a semana que vem, nós podemos te colocar aqui na live para conversarmos um pouco e trazer um pouco do teu conhecimento, da tua experiência, da tua expertise, da tua sabedoria, para nos ajudar a fazer essa live. Um beijo no coração de todos. Terminamos por aqui. Domingo que vem, às 19 horas, a Rose e eu estaremos aqui de novo conversando com você. Um beijo.